Bom dia, galera. Beleza? Pessoal, esses dias eu estive conversando com um amigo meu, Júnior. Rapaz, olha só que responsabilidade. Um monte de barra de ferro sem nenhuma sinalização, extrapolando o tamanho da carretinha ali em 3 metros ali. É muita irresponsabilidade. Aquilo ali é um verdadeiro mata-motociclista. Bom, pessoal, uma dica legal que eu gostaria de dar hoje para os proprietários de imóveis para locação, principalmente imóveis residenciais, e para os inquilinos também, é o seguinte: toda vez que vocês fizerem um contrato de locação, coloquem uma cláusula no contrato de locação dizendo que o inquilino é obrigado a passar a conta de energia, água e luz para o nome dele. Isso vai evitar bastante dores de cabeça para o proprietário, ok? E o inquilino vai ter um comprovante de endereço, além do contrato de locação, ele vai ter um comprovante de endereço no nome dele, que vai ser muito útil para ele. Mas, todavia, contudo, quando o inquilino, se você for o inquilino, saiu do imóvel, peça o desligamento da água e da luz. Nunca esqueça disso, porque se entrar outro inquilino no imóvel e a conta estiver no seu nome, ele pode usar, gerar débitos para você e você acabar tendo que pagar isso no futuro. Depende muito do município, mas em Rondonópolis nós temos um problema sério aqui que envolve um pouco de política. Vou explicar por quê. Já foi definido no STJ que o consumo de água e o consumo de energia elétrica é um direito personalíssimo. Ou seja, é um direito meu, eu que consumi, então eu que sou responsável por pagar. Não interessa se isso está no meu nome ou está no nome de outras pessoas. Está no nome de outras pessoas o imóvel. Mas, todavia, contudo, o que acontece? No município de Rondonópolis, a empresa que fornece água é uma empresa municipal, uma empresa pública. E eu já tive problema com eles já uma vez. E eles vinculam o consumo da água ao proprietário do imóvel, independente de quem consuma, independente do nome de quem lá esteja na conta de água, eles vinculam no nome do proprietário. Já a energia não, porque é privatizado o sistema de distribuição de energia, vai para a Energisa. Só que eles também têm umas regras bem difíceis. Mas vamos falar da água. No caso aqui do nosso município, que é municipal, que é municipalizado, por que eles fazem isso? Porque quando você deve para o setor público, para a prefeitura, já que a empresa é pública, quando você deve para um órgão estatal, o gestor desse órgão estatal, no caso o prefeito, o município, ele é obrigado a lançar esse débito que você tem para com o município, seja ele de imposto, seja ele do consumo de água, ele é obrigado a lançar isso na dívida ativa do município de um ano para o outro. A lei obriga ele a fazer isso. Só que se ele fizer isso, ele é obrigado a entrar com uma execução e executar você no judiciário para receber esse dinheiro. Ok? Bom, agora vamos imaginar a situação seguinte: se o prefeito processar o cara que deve água para eles, ele vai estar gerando uma medida impopular, que é o consumidor vai associar: pô, eu estou devendo água e o prefeito me processou, o município processou, então isso é uma medida impopular. Então ele não vai fazer. Por isso que a prefeitura mantém a obrigação do débito para o proprietário do imóvel e não do inquilino. Eu tive um problema desse uma vez, fui lá, conversei com o jurídico na época, conversei com o jurídico lá da empresa de fornecimento de água,
E fui orientado assim, ele me deu essa explicação e foi orientado o seguinte, falou, olha, você entra no judiciário, você como proprietário do imóvel, entra no judiciário com um mandado de segurança, obrigando que eu passe que refaça a ligação da água no nome do novo inquilino, e eu vou ficar com aquela dívida lá e vou lançar aquela dívida na dívida ativa do município. Mas eu, por livre e espontânea vontade, não vou fazê-lo. Aí não vou contestar o seu mandado de segurança, simplesmente vou obedecer a ordem judicial e vou fazer a transferência. Eu falei, a que ponto que chegamos? Então, ou seja, o prefeito, para não ter uma medida impopular, ele simplesmente deixa você ficar devendo para o município e você é obrigado a gastar com advogado. Não é o meu caso, né? Não tendo advogado em casa. Você é obrigado a gastar com advogado, gastar tempo do judiciário para obrigar o município a fazer uma coisa que já foi decidida em instâncias superiores que ele tem que fazer. Incrível isso, né? Bom, mas para evitar todas essas dores de cabeça, eu aconselho, aí é um aconselhamento técnico, que vocês coloquem uma cláusula no contrato de locação obrigando que seu inquilino transfira para o nome dele, faça a ligação de água e energia para o nome dele, e quando sair do imóvel peça o desligamento dessa água e dessa energia, que assim o proprietário acaba não ficando com o ônus disso. No caso do estado do Mato Grosso, a companhia que fornece energia é uma companhia privatizada, né? Não é pública. Ela faz essa transferência para o novo inquilino, mantendo a dívida no CPF de quem realmente consumiu essa energia. Só que é o seguinte, para evitar fraudes do lado deles e para evitar... Aí eles puseram um monte de regras, eles fazem, mas não é tão simples o processo. Aí você tem que provar que o imóvel é realmente do locador, você tem que provar que ele usa o imóvel realmente para locação. Então como é que a gente faz isso? Uma outra dica que eu aprendi com outro gestor, antes de que a empresa aqui era uma, né, e foi comprada, agora é outra empresa que distribui energia elétrica. Então o gestor da empresa anterior me deu uma dica bem valiosa, que eu acho que seria fundamental. Façam vocês, proprietários, na última página do contrato de locação, que é aquela página onde assinam-se as partes, estão de acordo e assinam as partes lá, tanto o locador, o locatário e o corretor barra administrador do imóvel. Façam uma procuração dando poderes ao inquilino, dando poderes ao proprietário para que ele atue, ou o proprietário ou o administrador do imóvel atue em nome do inquilino junto aos órgãos de fornecimento de energia, de água e de luz, para que ele possa pedir ligação, desligamento, religação, buscar conta, esse tipo de coisa. Porque aí o que acontece? Para que dessa procuração? Vamos dizer como foi definido no início da conversa, como foi definido lá em cima pelo STJ, que é um direito personalíssimo, ou seja, é um direito de quem está consumindo e um dever de quem está consumindo pagar esta conta. Então você, para poder falar em nome de outra pessoa que tem o direito, você precisa de uma procuração dela. Como não envolve comercialização, envolve apenas prestação de serviço, então uma procuração civil simples como essa no contrato já é o suficiente. Então nessa procuração aí o que acontece? Se porventura o inquilino sair do imóvel e não pagar as contas, com essa procuração você pode ir junto às concessionárias de serviço público, água e energia, e solicitar para desligar, para religar. Ah, mas está em nome de outro fulano, você não pode. Falei, posso, está aqui no contrato de locação, na mesma página, a procuração na mesma página onde se assina. Por que na mesma página? Porque ali
tem assinatura com firma reconhecida. Então não tem como questionar que a pessoa que assinou não tinha dado a procuração. Deu, porque ele assinou naquela página e a firma está reconhecida, ok? Então essa aí é uma dica importante. Fiquem atentos com essa parte do consumo, porque isso gera muita briga, isso gera muita dor de cabeça. Aí você quer alugar o imóvel de novo, ele está travado por causa de débitos de água e de energia, às vezes estão cortados, e outros detalhes que podem vir a ocorrer. Mas o importante, sempre peça para o inquilino ter a água e a luz no nome dele. Se o imóvel saiu, a conta de água e luz está no seu nome, você é o proprietário, vai lá e peça o desligamento. Peça para desligar água e luz, ok? Para que não te gere futuras dores de cabeça. Estando em nome dos outros, é mais fácil de você pegar e reverter essa situação. Se tiver no seu nome, não vai ter jeito, você vai ter que pagar essa conta de água e luz, mesmo que tenha sido o inquilino que consumiu. Ok? Essa é a dica, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aí embaixo. Dê o seu joinha, dê seu like lá no vídeo, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Clica aqui na sugestão de um novo vídeo, ou então clica aqui na minha imagem do lado e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ok? Grande abraço e até a próxima dica.